Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Vamos para a nossa quarta aula de logística. Lembrando a vocês que o módulo A e o módulo B foram divididos, então nós vamos trabalhar hoje com o módulo B2, Sistema de Gestão de Estoques de Demanda. O que seria estoques? Vamos relembrar a definição. Estoques é a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Demanda dependente, vamos também lembrar. Item de estoques cuja demanda depende de outros itens. Em geral, a dependência é em relação ao produto final. O item de estoques cuja demanda depende de outros itens, em geral, a dependência é em relação ao produto final, conforme já dissemos, cujos itens dependentes o compõem. Os diversos itens de um carro, cuja produção ou a compra do mesmo de cada item não pode ser planejado independentemente dos outros. Ou seja, se você vai produzir um carro, logicamente você vai ter que ter 4 pneus, 4 rodas. Aqui nós temos um infográfico que mostra que o sistema de planejamento de estoques e de produção vai ser feito de maneira diferente, dependendo de cada tipo de itens de estoques que a gente vai ter. No caso de itens com demanda independente, nós trabalhamos com um lote econômico. No caso de itens com demanda dependente, nós trabalhamos com o MRP. Vamos falar um pouquinho do ERP. O que é o ERP? Bem, o ERP é um sistema utilizado atualmente. Ele é baseado em software, ou seja, é um sistema de computador que faz um controle do processo de estoques, do processo de produção, de uma maneira que envolve todos os setores da empresa. Então, nós temos aqui um infográfico mostrando todos os setores da empresa, alimentando um sistema de computador chamado ERP, e esse sistema vai, além de passar as informações para os gestores, ele vai controlar os estoques, controlar a produção. O ERP é uma evolução de vários outros sistemas. Dentro dos sistemas mais conhecidos, nós temos o MRP2 e nós temos o MRP. Então, é uma evolução. Tá? A sigla significa Planejamentos de Recursos Empresariais. Nós temos aqui o EMRP, o MRP2 e o ERP. Nesse slide mostra claramente o surgimento de cada um. O MRP surgiu em 1960, o MRP2 em 1980 e o ERP a partir de 1990. Sempre um sendo evolução do outro. Então, o que seria o MRP? É um sistema que ajudava, né, as empresas a fazerem cálculos. Aliás, eu devo falar ajuda, porque ainda existem algumas empresas que utilizam o MRP. Então, é um sistema que ajuda as empresas a fazerem cálculos de volumes e tempos similares a esse, mas numa escala igual de complexidade, muito maiores dos que eram feitos antes, porque eram feitos à mão. Então, era mais difícil. Durante os anos 80 e 90, o sistema e o conceito de planejamento das necessidades dos materiais se expandiram e foram integrados às outras partes da empresa. Então, essa expansão deu origem ao MRP2. Então, aqui está um exemplo de MRP, tá? O planejamento das necessidades de materiais continua sendo o coração de qualquer sistema, MRP1 ou MRP2. Verifica vários sistemas em volta. A diferença do MRP1 e MRP2 é a quantidade de departamentos de subsistemas que passam a ser integrados ao sistema geral. Então, aqui nós temos um outro infográfico que mostra o sistema de apoio a decisões, né, que mostra o MRP provendo a informação de o que, de quanto e de quando, e já o MRP2 provê, além do que, quanto e quanto, a estocar, a comprar, o como. Tá? Então, o MRP2 passa a informar o como,
buscando informações diversas dentro do departamento, dos departamentos. Temos outro infográfico aqui, mostrando agora o sistema de ERP, que é bem mais evoluído que os MRPs, os relatórios, finanças, manufatura, gerenciamento de materiais, gerenciamento de recursos humanos, apoio a sistema, distribuição de vendas, funcionários, todos jogando informações à base de dados e aos relatórios e gerando os relatórios que vão para a diretoria e para os acionistas. Um outro infográfico que mostra que o ERP englobou o MRP2 e o MRP, todas as funções deles. Foi uma incorporação de função. Lembrando a vocês que o ERP e o MRP não seriam possíveis se não tivesse o avanço tecnológico dos sistemas de computadores. Aqui nós mostramos alguns departamentos e aquilo que o departamento sofre ou recebe influência do MRP. O departamento financeiro, por exemplo, ele informa a movimentação das carteiras de títulos a pagar e de títulos a receber. Ele tem um acompanhamento e uma emissão de carteiras de títulos. Ele faz uma simulação, uma emissão de fluxo de caixa e uma emissão do razão e diário auxiliar. Essas informações geradas e necessitadas para esses relatórios e essas simulações, eles provêm do banco de dados geral gerado pelo ERP. Contabilidade. Na contabilidade, a geração do plano de contas provém também do ERP, porque novos clientes, novas contas são geradas por lá. Os históricos e padrões, geração de centros de curso, lançamentos contábeis, esses vão para o banco de dados. Apuração de rateio, emissão de documentos legais como razão, diário, balanço e balancete e demonstrativos de lucros e perdas. O estoque, a movimentação dos itens, a movimentação dos saldos, apuração do custo médio, cálculo do lote econômico, quando necessário for, e ponto de equilíbrio, inventário, classificação do curva ABC, emissão e solicitação de compra. No PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, nós temos a geração e movimentação das estruturas de produto, geração das ordens de produção, acompanhamento da produção, movimentação dos recursos de produção, movimentação dos roteiros de fabricação, movimentação do calendário de produção, alocação da carga máquina. O que a carga máquina recebe a influência? As alocações de ordens de produção, a capacidade da máquina, ela está inserida no banco de dados, o controle da capacidade nominal de cada máquina, a visualização da carga atual de cada máquina e o controle de manutenção de máquinas. Isso tudo é informado no ERP. O setor de compras, a movimentação de fornecedores, controle de cotações, geração de pedidos de compra, análise e seleção de fornecedores, controle da carteira de pedidos de compra. Faturamento, movimentação de produtos acabados, movimentação de cliente, de transportadoras, de vendedores, o próprio controle da carteira de vendas, a geração de pedido, geração de notas fiscais, análise de crédito, geração de controle estatístico. Bem, como vocês podem ver, o ERP ele abrange uma informação muito grande, necessita de informações de vários departamentos e gera várias informações para vários departamentos. Isso influencia até no ativo fixo, porque a movimentação dos bens patrimoniais elas têm que estar cadastrados no sistema de ERP para que ele possa gerenciar até onde estão e quanto produz cada bem desse. E também as depreciações. Recursos humanos, esse é mais que claro, né? Porque o pessoal a produção tem que estar controlada. Então, a movimentação dos funcionários,
cálculo e geração de folha de pagamento, cálculo de férias, cálculo de indenizações, encargos, horas produtivas, todos esses também estão no sistema ERP. Por quê, gente? Se faltar um funcionário, atrapalha uma linha de produção, diminui a quantidade de produtos acabados, logicamente diminui a necessidade de estoques e assim por diante. Tudo é interligado. Então aqui nós temos algumas vantagens da implementação do ERP. Sistemas flexíveis podem ser expandidos, disponibilidades aos usuários com segurança, suporta alterações estruturais corporativas, redução do estoque, menor inadimplência, redução de trabalho, redistribuição de funções, minimizações de esforços de coleta de dados, porque utiliza muito sistema automatizado, integrações de informações, apoio à tomada de decisão. Um bom ERP faz com que o gestor tome decisões rápidas e acertadas. Algumas desvantagens do ERP: custos elevados, alterações nos processos funcionais para que se adapte a ele, impactos sobre os recursos humanos, existe muita resistência na hora da instalação, da implantação do ERP, complexidade e customização, dificuldade de cumprimento de prazos, problemas técnicos de gerenciamento de processo. Uma vez que o ERP ele torna-se o controle muito mais efetivo, então nós temos assim alguns problemas gerados pelo controle efetivo, que são essas desvantagens que nós vimos. Vamos falar um pouquinho do CRP, que é o Programa de Reposição Contínua. O que seria isso? Seria uma solução, tá, que tende a processar e analisar os tempos de produções reais e padrões, ou seja, os tempos informados na engenharia do produto, se os tempos informados na engenharia do produto estão de acordo com os tempos reais. Então, a ideia é que exista uma produção constante e que essa produção ela necessite de uma reposição constante. Se você analisa todos os times, todos os tempos de produção e você trabalha de maneira assertiva, você consegue determinar a necessidade, o tempo, a necessidade de cada item do seu estoque. Vamos falar agora um pouquinho de embalagens. O que seria embalagem? É um recipiente destinado a garantir a conservação, transporte e manuseio de alimentos. Essa definição foi criada pela Anvisa. Tá? Embalagem significa enfardar, empacotar, encaixotar, acobertar um produto. Existe uma classificação de embalagens. Existem as embalagens primárias, que é aquela embalagem que está em contato com o produto. Exemplo, um vidro de palmito. Existe a embalagem secundária, é a que protege a embalagem primária, o fundo de papelão, por exemplo. Existe a terciárias, que são as caixas de madeiras de papelão que protegem as secundárias. As quaternárias, a que facilita a movimentação, qualquer tipo de container, por exemplo. E as quinternárias, que é a confinada ou especial para o envio de longas distâncias. Aqui nós temos alguns exemplos de embalagem primária, secundária, a terciária, ó, dentro da caixa, a quaternária, que é tipo um pallet, ó, que é um pallet, e a quinternária, que é uma embalagem, por exemplo, para você colocar as mercadorias no navio, seria o container. Mais alguns exemplos de embalagem, ao container aqui, ó, a primária. Mais exemplos temos aqui. Então, aqui nós temos primária, secundária, aqui, e a evolução. Veja a evolução da embalagem, que interessante, ó, no decorrer dos anos aqui no nosso eixo. Bem, vamos falar agora de unitização da carga.
Esse é um assunto interessante. O que significa unitizar a carga? Seria pegar várias cargas soltas, agrupá-las de maneira a ficar mais fácil o transporte. Então, pega-se pequenos volumes, ou até médios volumes, grandes volumes, e transforma num volume único maior, tá? Para facilitar o manuseio. Então, e o que isso proporciona? Proporciona uma redução do número de volumes a manipular, menor número de manuseios, menor utilização de mão de obra, possibilidade de mecanizar, porque você pode juntar isso, de repente, colocar em cima de um pallet, tá? E aí você movimenta o pallet com um equipamento, diminui o tempo de embarque e desembarque, a redução de custos, já que o tempo diminuiu e já que você diminuiu a mão de obra diretamente proporcional, né? Redução de custos com embalagem, porque uma vez unitizado a sua embalagem pode ser um pouco mais simples, diminui avarias e roubos e reduz o número de custo do seguro das mercadorias. Bem, meninos, espero que tenham entendido a nossa quarta aula, espero que tenham gostado e aguardo vocês nas próximas. Um abraço, até mais.